ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são medidas criadas pela ONU, a qual reuniu em 2015 193 países membros, com o objetivo principal de atingir o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Dessa maneira, dando origem à Agenda de 2030, composta por 17 objetivos e 169 metas para serem atingidas. Na mesma estão previstas metas para erradicar a pobreza, melhorar a saúde, educação, a agricultura, o desenvolvimento econômico, entre outros. O objetivo da ODS 1 é, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia. Também é reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Para isso, deve-se implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção sociais adequados para todos os pisos e, até 2030, atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. E, então, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos nacionais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. Todos podem contribuir para a conclusão desse objetivo, doando para ONGs, ajudando necessitados e dando apoio àqueles que são mais vulneráveis a situações de risco. Eu vou ficar responsável pelo objetivo 2, sobre a fome zero e a agricultura sustentável. Bom, é um objetivo muito grande, acabar com a fome e utilizar todos os recursos naturais de forma sustentável. Então, para alcançar esse objetivo, é necessário promover práticas agrícolas sustentáveis por meio de apoio à agricultura familiar, do acesso equitativo à terra, à tecnologia e do mercado. E, bom, vendo tudo isso, eu separei uma parte para falar sobre os avanços da América Latina sobre esses temas. E eu vou falar sobre o Brasil, que no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, Unidade de Montes Claros, promoveu a elaboração de um produto inovador no combate à desnutrição infantil local. Trata-se de uma bebida láctea fermentada à base de soro de leite, suplementada com minerais e adicionada à polpa do fruto do cerrado, capaz de suprir as necessidades nutricionais de crianças desnutridas. Na avaliação de eficácia contra a subnutrição infantil em crianças de 2 a 5 anos de idade, com apoio de agentes da saúde e pastoral de crianças, conseguiu-se cadastrar um grupo de 15 crianças na fase experimental. Apesar de serem apenas 6% do número de crianças desnutridas atendidas na cidade, todas as crianças tratadas saíram do estado de subnutrição. Bom, e a gente escolheu isso por conta de além de estar usando o fruto do cerrado, que muitas vezes pode ser jogado fora por não ter utilidade ao mercado, ele também promove a salvação, muitas vezes, literalmente a salvação, porque muitos casos de subnutrição infantil causam morte. Bom dia, hoje eu vou falar sobre a ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Todos os anos, mais de 6 milhões de crianças ainda morrem antes de seu 5º aniversário. 16 mil crianças morrem a cada dia de doenças evitáveis, como sarampo e tuberculose. Todos os dias, centenas de mulheres morrem durante a gravidez ou de complicações durante o parto. Em áreas rurais, apenas 56% dos partos são atendidos por profissionais qualificados. A AIDS é agora a principal morte entre adolescentes na África subsaariana, uma região ainda gravemente devastada pela epidemia de HIV. Essas mortes podem ser evitadas através de prevenção e tratamento, educação, campanhas de imunização e cuidados de saúde sexual e reprodutiva. Os ODS comprometem-se a acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malárias e outras doenças transmissíveis até 2030. O objetivo é alcançar cobertura de saúde universal e dar acesso a medicamentos e vacinas seguras. Mudando um pouco de assunto, agora eu vou falar sobre o SUS, que muitas pessoas não sabem que ele é essencial em nossas vidas. O SUS, ele é responsável por fazer a vigilância sanitária de todos os restaurantes. O SUS oferece medicamentos gratuitos para a maioria das doenças. O SUS oferece a prevenção de doenças como as vacinas totalmente de graça. Muitas pessoas não sabem a importância dele em nossas vidas.
Bom, depois de tudo, podemos salvar muitas vidas, como ajudando moradores de rua, doando roupas, saindo para entregar marmitas, doando cestas básicas. Muita gente precisa dessa nossa ajuda para sobreviver todos os dias. Apesar do Brasil não ter essa estrutura para ajudar todos, nós mesmos podemos fazer essa diferença, dando o nosso máximo para ajudar quem não pode. Resumidamente, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Até 2030, queremos garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes e tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância. Cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. Para isso, temos que eliminar as disparidades de gêneros na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. Para isso, teremos que construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis a deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos e aumentar o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. Para podermos contribuir com essa ODS, podemos incentivar mais o ensino dado ao professor, sermos educáveis, ensinar os outros ao mesmo, e ser mais inclusivo com pessoas que não se encaixam na nossa sociedade. ODS 5 – Igualdade de Gênero. A ODS 5 possui o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Essa meta propõe acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. Também de eliminar violências contra mulheres, acabar com explorações sexuais, reconhecer nosso trabalho, igualar nossos recursos financeiros aos dos homens, adotar políticas sólidas para a promoção de igualdade de gênero e etc. Sabemos que sempre nós mulheres fomos humilhadas e menosprezadas pela nossa sociedade machista. Acham que não temos capacidade suficiente ou até mais que os homens para fazer o mesmo papel e trabalho. Nos subestimaram em tudo, mesmo sabendo que as mulheres são tão inteligentes quanto os homens. Porém, as mulheres do século XXI cansaram e estamos em busca de direitos iguais, através de manifestações, organizações, movimentos de apoio, assim como podemos ver na imagem. Há uma instituição chamada Girl Up, que possui relação com a ONU. A mesma foi criada para juntar mulheres de todo o planeta para fazer reuniões, debater diversos assuntos feministas e nos ajudar pelo mundo. É de suma importância esse movimento por nos acolher e nos mostrar que podemos sim conseguir nossos direitos e valores. Além de outras leis criadas, como a Lei Maria da Penha, a mulher tem o direito de descer fora do ponto de ônibus após as 10 horas, e toda mulher tem o direito a 6 dispensas médicas por ano, e etc. Tem o objetivo de, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segurar para todo. Até 2030, alcançar o acesso e saneamento à higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daquelas em situação de vulnerabilidade. Também tem o objetivo de, até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentada substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. Para suprir a escassez, vamos aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água, implementando uma gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. Para isso, vamos contar com a cooperação internacional e o apoio à captação para os países em desenvolvimento, em atividades e programas relacionados à água e saneamento, inclusive a coleta de água, a dessalinização,
a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. ODS 7 – Energia acessível e limpa. De 2000 a 2013, mais de 5% da população mundial obteve acesso à eletricidade. Para os próximos anos, a tendência é aumentar a demanda por energia barata. Contudo, combustíveis fósseis e suas emissões de gases de efeito estufa provocam mudanças drásticas no clima. Atender às necessidades da economia e proteger o meio ambiente é um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o ODS 7 reconhece a importância e traça metas focadas na transição energética, de fontes não renováveis e poluidoras para fontes renováveis e limpas, com especial atenção às necessidades das pessoas e países em situação de maior vulnerabilidade. Os esforços para incentivar a energia limpa resultaram na geração de mais de 20% da energia global por fontes renováveis desde 2011. Mas, como a demanda por energia barata aumenta com o crescimento populacional, é necessário aumentar substancialmente a produção de energia renovável em todo o mundo. A expansão da infraestrutura e a atualização da tecnologia para o fornecimento de energia limpa em todos os países em desenvolvimento é um objetivo crucial que pode estimular o crescimento e ajudar o meio ambiente. Garantir o acesso universal à eletricidade por custo razoável até 2030 significa investir em fontes de energia limpas, como energia solar e eólica. A adoção de padrões econômicos para uma gama mais ampla de tecnologias também pode reduzir o consumo global de eletricidade por edifícios e indústria em 14%. Metas da ODS 7. Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo. Reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa e promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa. Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. O objetivo número 8 afirma promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Entre os principais tópicos desse objetivo, destaca-se o 8.6, que pretende até o ano de 2020 reduzir o número de jovens sem emprego, educação ou formação. Para que esse objetivo seja alcançado, a população pode fazer sua parte, promovendo, apoiando e incentivando os jovens aos estudos, e até mesmo mostrando os caminhos a cursos gratuitos oferecidos para jovens de baixa renda, os quais necessitam de atenção especial. É necessário também a população cobrar dos governadores e dos prefeitos, e até mesmo órgãos relacionados com a educação, como por exemplo o MEC, Ministério da Educação, a avaliarem uma nova forma de ensino, principalmente o ensino médio. A medida deve incentivar cada vez mais os jovens aos estudos e diminuir cada vez mais a evasão escolar. Outro tópico de grande importância é o qual pretende proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo imigrantes. Para alcançar esse feito, é necessária a criação ou até mesmo o aprimoramento de sindicatos trabalhistas, além de medidas as quais visam novas atualizações na CLT, Consolidação de Leis do Trabalho. O tópico 8.9 pretende a elaboração e implementação de políticas que promovem o turismo sustentável, o qual, além de gerar empregos, fazem a economia local girar. Para assegurar esse objetivo, os escolhidos pela população para administrar o poder, ou até mesmo a própria população, deveria compartilhar e conscientizar suas comunidades da importância cultural de preservação de certos costumes brasileiros, como, por exemplo, os centros indígenas.
A ODS 9 tem como objetivo construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Entre esses objetivos estão desenvolver infraestrutura de qualidade confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça para apoiar o desenvolvimento econômico e bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos. Aumentar o acesso nas pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo créditos acessíveis e sua integração em cadeias de valor e mercados. Até 2030, modernizará a infraestrutura e reabilitará as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiências aumentadas nos recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades. Fortalecimento da pesquisa científica, melhoramento da capacidade tecnológica dos setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhões de pessoas e gastos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento. 10º objetivo: reduzir a desigualdade entre os países e entre eles. O mundo é mais desigual hoje do que em qualquer momento da história, desde 1940. A desigualdade de renda e na distribuição da riqueza dentro dos países tem disparado, incapacitando os esforços de alcance dos resultados do desenvolvimento e de expansão das oportunidades e habilidades das pessoas, especialmente dos mais vulneráveis. Seu alcance depende de todos os setores, na busca pela promoção de oportunidades, para as pessoas mais excluídas no caminho do desenvolvimento. Avanços da América Latina para este objetivo. Rede especializa em financiar empresas LGBTs e trans inclusivas teve seu investimento multiplicado em 2 anos. Um levantamento da assessoria corporativa LGBT Capital, feito em 2019, mostra o poder de consumo LGBT. Em 2018, girou em torno de 3 trilhões e 600 milhões no mundo. Somente no Brasil, estima-se que a movimentação tenha chegado aproximadamente de 107 bilhões. Meu nome é Emily e eu vou falar sobre a ODS 11, Sociedade Sustentável. Uma sociedade sustentável é baseada em uma conduta que consegue suprir todas as necessidades de produção, de consumo e crescimento, sem danificar bases que serão utilizadas pelas futuras gerações. Toda e qualquer sociedade sustentável deve seguir na direção do desenvolvimento sustentável, levando em conta o crescimento econômico, a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida, de maneira equilibrada e sustentável. Características de uma sociedade sustentável: a utilização racional de recursos naturais como água e energia, o desenvolvimento de meios para a captação de águas pluviais, a tomada de medidas universais para a preservação do meio ambiente, desenvolvimento de sistemas de reciclagem de lixo e reuso de materiais sólidos, promover o incentivo e a utilização de meios de transportes coletivos como bicicleta, veículos elétricos e outros que ajudam na redução de emissão de poluentes. O uso de fontes de energias renováveis e limpas, como por exemplo a eólica e solar. A ampliação bem como a preservação e manutenção das áreas verdes de forma comunitária, parques, jardins públicos e bosques, promover o incentivo aos cidadãos que vivem em áreas urbanas para que plantem árvores em calçadas e espaços comuns. Mas afinal, existem sociedades sustentáveis? Ainda não existe nenhum tipo de sociedade 100% sustentável, mas é importante lembrar que pequenas atitudes diárias contribuem para a construção de uma sociedade mais sustentável em qualquer lugar do mundo. Dificuldades enfrentadas. A maior dificuldade para se desenvolver uma sociedade sustentável é o fator econômico. Grandes empresas visam o lucro como um valor fundamental, investem na produção barata, optando assim por medidas que poluem e não são sustentáveis. Metas da ODS: apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistências técnicas e financeiras.
para construções sustentáveis. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo das cidades, inclusive prestando atenção especial à qualidade do ar, gestão de resíduos e outros. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. As metas da ODS 12 visam a promoção da eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável, do acesso aos serviços básicos. Avanços da América Latina para este objetivo. O movimento com mais de 70 empresas trabalha para mostrar o quanto o Brasil perde e deixa de ganhar por não aderir a práticas mais sustentáveis. O Brasil vive um momento crucial de cobranças internacionais sobre o cumprimento de compromissos de redução de emissões e combate ao desmatamento ilegal. Uma chance única de elevar o país ao papel de protagonista mundial em sustentabilidade. A ODS 13 é a ação contra a mudança global do clima. Hoje nosso planeta vem sofrendo grandes danos e consequências por conta do aquecimento global. O aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra. Os principais causadores do efeito estufa são desmatamentos, queimadas, e um dos principais é a queima de combustíveis fósseis. Por conta do Covid-19, aconteceram mudanças positivas em relação à redução dos impactos ambientais provocados pelas indústrias e comércio, já que muitas empresas e lojas pararam temporariamente suas atividades para evitar a disseminação do vírus. O fechamento de fábricas e do comércio, além das restrições de viagem, resultou em reduções das emissões de CO2, reduções no uso de combustíveis fósseis, reduções na geração de resíduos e uso de matéria-prima. Contudo, há efeitos negativos, afinal, pode haver uma maior geração de resíduos domiciliares e de saúde, que inclusive podem não receber uma destinação adequada e legalmente correta. Aconteceram mudanças positivas em relação à redução dos impactos ambientais. Alguns exemplos são: é a primeira vez em 30 anos que é possível ver claramente o Himalaia após a redução de poluição por causa do isolamento social. Essa foto é um dos canais da Veneza que estão limpos depois de anos. A Baía de Guanabara também está com suas águas limpas. Ainda temos muito a fazer para combater as mudanças climáticas, mas se todos fizerem sua parte, como usar menos água, reduzir o desperdício de alimentos, conservar solos e águas, apoiar produtores locais e muitas outras atitudes, podemos amenizar esse problema que afeta todos nós. Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Aproximadamente 72% da superfície terrestre é coberta pelos oceanos. Eles nos fornecem energia, alimento e também são via de transporte. Nas últimas décadas, as águas marinhas ingressaram em um intenso processo de poluição. A poluição oceânica é oriunda principalmente de esgotos e produtos químicos e tóxicos, além do petróleo. Ocorrem danos muito sérios com o lançamento de resíduos. Cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico são lançados nos oceanos anualmente. Com tanto dejeto sendo lançado nas águas marítimas, as consequências são a morte dos animais marinhos por ingerirem aquele resíduo ou ficarem aprisionados, desequilíbrio nos ecossistemas marinhos, contaminação de peixes e outros animais, podendo trazer riscos à saúde humana, entre outros. A conscientização é o caminho a ser trilhado para tentar minimizar o problema, desde um turista que vai à praia e não joga lixo na areia até uma grande indústria que procura formas adequadas de gerenciamento de resíduos. Cada cidadão pode tomar atitudes para salvar os oceanos. Dentre elas estão: parar de beber água em garrafas de plástico, substitua-o por uma garrafa de aço inoxidável que não seja descartável. Não use copos, talheres, nem canudos descartáveis feitos de plástico. Escolha produtos que sejam reutilizáveis. Diminua sua pegada de carbono. Escolha se deslocar de bicicleta em vez de usar o carro, entre outras atitudes. Com todas essas informações, esperamos que cada indivíduo possa contribuir com a sua parte para preservar o planeta, que é a nossa casa. O objetivo é assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores a seus serviços, em especial de florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas.
em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais, colocar uma gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente e, com isso, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar o mundo neutro em termos de degradação do solo. Para concluir esse objetivo, teremos que tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos. Irá precisar da ajuda de todos para aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas, inclusive para a conservação e reflorestamento. Reforçar apoio global para todos os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento de capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. O objetivo de promover a sociedade pacífica e exclusiva para todo desenvolvimento sustentável proporcional ao acesso e à justiça a todos, contribuindo à injustiça eficaz, responsável e exclusiva em todos os níveis. Reduzir significativamente todas as formas de violências e taxas de mortalidade relacionadas a todos os lugares, acabando com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. Remover o Estado de Direitos em níveis nacionais e internacionais, garantindo a desigualdade de acesso à justiça a todos até 2030. Reduzir significativamente os luxos financeiros e de armas legais, reforçando a recuperação e devolução de recursos roubados, combate de todas as formas de crime organizado, reduzindo substancificadamente a corrupção e suborno em todas as formas. Desenvolver na instituições financeiras responsáveis pelo transporte de todos os níveis, garantindo a total decisão responsável e exclusão partido da representativa em todos os níveis. Até 2030, fornecer identidade legal a todos, incluindo o registro de nascimento, assegurando acesso público das informações e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com as legislações internacionais, de acordo com as internacionais, fortalecendo as instruções nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a combatação de capacidade em todos os níveis, em particular nos países envolvidos para todas as proteções de violência e combate ao terrorismo e ao crime, promover e fazer cumprir as leis públicas, não discriminando o desenvolvimento sustentável. Irei falar sobre o 17º objetivo, parcerias e meios de implementações. Fortalecer os meios de implementação e vitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Os meios de implementações e as parcerias para o desenvolvimento sustentável são vitais para o crescimento sustentado e para o desenvolvimento sustentável das nações. O ODS 17 propõe o caminho para a realização efetiva da Agenda 2030 por todos os países e a coordenação de esforços na arena nacional e existencial para isso. Avanços da América Latina para este objetivo. Em quarentena, grandes artistas como o guitarrista Brian May e o ator Patrick Stewart inovaram nas redes sociais, com aulas de músicas e leituras de soneto. Com um terço da população mundial em quarentena, grandes artistas brasileiros e estrangeiros, todos com apresentações canceladas e na maioria também confinadas, estão fazendo show ao vivo na internet. Diversas opções boas de vídeos online, seja em redes sociais ou outras plataformas. Para a hora do recreio virtual, usam vídeos curtinhos que dá até para assistir entre uma lavada de mão ou uma passada de pano com álcool. Este foi o nosso trabalho. Espero que você agora possa fazer parte das pessoas que contribuem para o mundo. Tenha um bom dia e nunca se esqueça que futuras gerações também querem viver em um lugar com paz, tranquilidade e união.